Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no capítulo 5 de Mateus, não é isso? Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Curva a sua cabeça só um instante, peça ao Espírito Santo de Deus que fale com você, que o teu coração esteja aberto para a palavra, que o Espírito Santo possa te tocar, em nome de Jesus, e que Deus possa fazer a obra, aquela que nós não conseguimos, tentamos, nos esforçamos e muitas vezes fracassamos, mas o Espírito Santo é que capacita o homem a vencer o pecado, vencer o mal, vencer as suas fraquezas, vencer as suas debilidades. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que foi lida, meu Pai, possa, meu Deus, fazer a obra nas nossas vidas, fazer a obra dos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, quebrar, meu Deus, toda dureza de coração, todo espírito altivo, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença seja real em cada vida, em cada pessoa, em cada lar, em cada família, onde a Tua palavra é ministrada. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, te agradecemos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos lido a respeito do Sermão do Monte, e a cada dia Jesus ele está dizendo bem-aventurado, né? Ou seja, feliz, muito feliz, mais do que feliz. Quão feliz você é se você fizer determinada coisa. Irmãos, ter misericórdia é ter um sentimento de compaixão, um sentimento de pena, não no sentido de pena como nós aqui brasileiros, que temos um sentido pejorativo para a pena. É sentir que ajudar ou sentir a dor ou a necessidade do aflito, daquele que está clamando, daquele que está precisando, daquele que está necessitando. É você sentir o outro, sentir o lado do outro, sentir a miséria do outro. E com isso buscar ajudar, né? Buscar auxiliar, buscar dar à pessoa um certo fôlego, um certo alívio. Louvado seja Deus. É ajudar o aflito, é levar a ajuda ao miserável, é sentir compaixão da miséria do outro, e essa compaixão se manifesta através de um ato, não somente de palavras. Não é como você dizer, eu tenho tanta pena quando eu passo assim e vejo uma pessoa passando por isso, e você não faz nada. A palavra de Deus diz que um certo homem, ele caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, e ali passaram pessoas ao lado dele, e ele ficou muito ferido, quase morto, estava à beira da morte, e passaram várias pessoas ali, olharam para aquele moribundo, para aquela pessoa que estava ali, com a vida se desvanecendo, e aquelas pessoas eram pessoas religiosas, né? Era um levita, né? Era um sacerdote, eram pessoas que estavam indo para o templo, eram pessoas que tinham obrigação para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Mas eles não fizeram nada. E passou ali, próximo também, no mesmo caminho, né? Um samaritano. E esse samaritano, ele teve misericórdia. Ele teve, né, um sentimento de amor, de compaixão. Ele sentiu a necessidade daquele homem. Ele sentiu a dor daquele outro. E não ficou só no sentir. Talvez os religiosos também tivessem sentido algum sentimento. Quando a gente passa na frente de um acidente de trânsito, né? A gente não sente assim uma pena, uma coisa ruim. Oh, meu Deus, a pessoa ali, né, no chão, sangue, a cabeça quebrada, né? Eu sei que muitos de nós não podem fazer nada com relação a isso, nem deve por conta da... Mas não era o caso, o rapaz estava sozinho no meio do caminho, então ele tinha que ir lá e ajudar. E aquele samaritano viu e sentiu a dor, não tinha ambulância, não tinha médico, não tinha SAMU, não tinha nada disso, ele viu e agora o que eu faço? O que é que faz? A dor que ele sentiu pelo outro levou ele a uma ação. É isso que a misericórdia quer dizer. Sentir compaixão do outro
E essa compaixão é tão forte que faz com que você não fique só nas palavras, só nos sentimentos. Leva você a agir. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Pronto. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, irmãos, é um dos atributos divinos. É um dos atributos divinos. É algo que Deus é. Deus é misericordioso. Grandes são as misericórdias do Senhor. A causa de nós não sermos consumidos é o quê? As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas o quê? Se renovam a cada dia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Deus, ele é rico em misericórdia. Ele é grande em misericórdia. Ele é a misericórdia em si. Louvado seja Deus. Aleluia. E Deus, tendo esse atributo, ele comunicou aos homens, ou às suas criaturas, ele deu dessa misericórdia para nós. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, é claro que ninguém vai ser perfeito igual a Deus, mas ele quer que a gente seja, embora que a gente sabe que não vai conseguir. Amém? A mesma coisa, é claro que a gente não vai ser misericordioso igual a Deus, mas ele quer que a gente seja, mesmo que a gente saiba que não vai conseguir. Deus é bondoso, aí ele quer que também a gente seja bondoso. É claro que a gente não vai ser bondoso igual a Deus. Amém? Os atributos divinos, alguns, Deus transmitiu para nós, para a gente fazer igual Deus faz. Para a gente agir como Deus age. E misericórdia é um deles. Deus é todo misericórdia, a gente não é todo misericórdia, mas é necessário a gente usar de alguma fatia de misericórdia, de algum resquício de misericórdia que Deus tem que ter em nós também. Se não for assim, não tem nada de Deus em nós. A única pessoa que não tem esses atributos de Deus, esses atributos comunicáveis, misericórdia, bondade, né, amor, compaixão, é os demônios. O demônio não tem nada disso. Então você é um ser humano, você é um ser vivo, você é uma criatura de Deus, criado por Deus, você tem que ter isso dentro de você. Uns mais, outros menos, uns têm muita bondade, muita misericórdia, uns têm muito isso, outros têm bem pouquinho, mas alguma coisa tem. Graças a Deus. Então, a misericórdia é algo que está em Deus, em plenitude, e em nós está um fragmento. Em nós está um fragmento da misericórdia de Deus. E é isso aqui que a palavra está dizendo, né? Que nós temos que ter misericórdia. Você há de concordar comigo, irmãos, que a misericórdia é algo difícil de praticar? Não é verdade? Como é difícil ser misericordioso? É muito difícil ser misericordioso. Ou seja, fazer o que Deus é muito difícil, porque Deus ele é perfeito, a gente não é. Então, se Deus é bom, é difícil para mim ser bom. Se Deus é santo, é muito difícil para mim ser santo. Se Deus é misericordioso, como é difícil para mim ser misericordioso? Porque Ele é a perfeição de todas as coisas. E eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas isso não nos isenta, de maneira nenhuma, de buscar cumprir o que Ele nos diz. Sede misericordiosos uns para com os outros. Jesus, certa vez, estava passando pelo caminho e viu um pecador. Viu um homem que era um coletor de impostos, cobrador de impostos. Eles eram muito mal vistos, porque geralmente eles estavam envolvidos com corrupção, com suborno, com usura, com falcatruas. Se alguém devia, por exemplo, R$1.000 de imposto, o que eles faziam? Eles cobravam 1.500. Aí a pessoa dava os 1.500, eles botavam 500 no bolso e devolvia os 1.000 para Roma, né? Que era o império.
Então as pessoas sabiam disso. Geralmente os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram muito ricos, né? Eles eram bastante ricos porque eles pegavam o dinheiro das pessoas injustamente. E Jesus, ele vai ali na casa de Mateus, que era um dos cobradores de impostos. E Jesus está lá conversando com Mateus, falando com Mateus, evangelizando Mateus. Esse Mateus aqui é o Mateus que escreveu, né, o Evangelho. Aí, conversando com Mateus, de repente, quando eles estavam jantando, começa a chegar os amigos de Mateus. Quem eram os amigos de Mateus? Aqueles que ele cobrava os impostos, ou os amigos dele que cobravam impostos dos outros? Os amigos também, os outros cobradores de impostos. Então, encheu a casa de cobrador de impostos. Só gente boa, né? Aí, os sacerdotes, né? Os religiosos começaram a criticar Jesus. Mas quem é esse profeta? Quem é esse homem? Quem é esse pregador? Quem é esse mestre que se assenta, que entra na casa de um cobrador de imposto? Que vai na casa dos pecadores, que vai na casa dos ladrões. Que homem é esse que tem coragem, né, de cometer uma barbaridade dessa? De se aliar a esse tipo de gente? Aí Jesus vai dizer para eles o seguinte: era bom, Jesus vai dizer assim para eles, lá em Mateus capítulo 9 tem essa história. Aí o versículo 13, ele conclui dizendo o seguinte: era bom se vocês aprendessem o seguinte, o que significa misericórdia. Era bom que vocês aprendessem o que significa misericórdia. Aí ele diz, o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Aí, olha, irmãos, entenda, porque nós estamos falando de misericórdia. Existe a religião, os religiosos, as pessoas que aparentemente são certinhas, aparentemente. E existe aqueles que são pecadores, que são relegados, que são desprezados e que ninguém dá nada por eles. Quando Jesus, ele tem o contato com as pessoas, existem aqueles que reconhecem os seus erros, os seus pecados, reconhecem as suas falhas, que foi o caso aqui de Mateus. Mateus se converteu, Mateus se tornou um crente, Mateus se tornou um servo de Deus. Amém, Jesus? Porque Jesus foi lá e evangelizou ele. E outros cobradores de impostos também se converteram, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu também era. Mas você nota que é mais fácil ser religioso do que ser misericordioso? Sim ou não? É bem mais fácil ser religioso. Porque ser religioso é só você aparentar que está tudo bem com você. E mostrar para as pessoas que está tudo bem com você. Mas só Deus está olhando o teu interior. Só Deus está olhando o que está dentro de você. Só Deus mostra a sua realidade interna. É por isso que a misericórdia de Deus ela é grande, porque ela vê quem a gente é. E mesmo assim Ele nos ama e nos perdoa. Agora, quando a gente vê o malfazejo, quando a gente vê o ladrão, quando a gente vê o corrupto, o que a gente faz? A gente odeia ele. É difícil usar de misericórdia com pessoas ruins. É difícil usar de misericórdia com pessoas más. É difícil usar de misericórdia com publicanos, com cobradores de impostos, com esses que te passam para trás, com esses que fazem o mal contra você. É difícil ser misericordioso com ele. Aí Jesus diz assim, se vocês aprendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque é muito mais fácil sacrificar do que fazer misericórdia. É muito mais fácil ir na igreja do que perdoar os outros. É muito mais fácil dar o dízimo do que dar ao necessitado. Não é verdade? É muito mais fácil cumprir rituais, fazer sacrifícios religiosos, do que praticar a verdadeira religião. Por isso que ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles não estão apenas fazendo uma religiosidade.
Eles estão praticando de verdade a religião. Eles não estão apenas transparecendo. Eles não estão apenas vestindo uma capa, ou vestindo um rótulo, ou parecendo que são uma coisa que todo mundo aplaude. Não, eles estão praticando no seu dia a dia. Então, fazer ou ser misericordioso é difícil. É mais fácil ir na igreja. Por que Jesus elogiou o samaritano? E reprovou os religiosos, o levita, o sacerdote. Por quê, irmãos? Porque é muito mais fácil você passar bonitinho para ir para a igreja e orar e louvar do que você ir lá, pegar o cara na sarjeta e levar para casa. Sim ou não? Quem é que não quer, irmãos? Estar bem com Deus fazendo isso aqui que a gente faz. Se a nossa aprovação diante de Deus for só isso aqui, vir na quarta e no domingo na igreja, no final do mês a gente pega o nosso salário, traz o dízimo, vem na igreja, faz umas orações e está tudo bem. Misericórdia, nada. Prática, nada. Amor, nada. Perdão, nada. Bondade, nada. Religiosidade, 100%. Misericórdia mesmo, irmão. Irmãos, o nosso estado diante de Deus, é por isso que a Bíblia diz, né? Eu acabei de citar. A causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Porque nós somos maus. Nós somos maus religiosos, nós somos maus escribas, nós somos maus sacerdotes, nós somos maus fariseus, nós estamos longe ainda de ser um samaritano, de usar de misericórdia como o samaritano usou, estamos longe ainda. Aí Jesus estava lá, falando a almas perdidas, falando a ladrões, falando a salteadores, falando a pessoas más, falando lá da palavra para eles, convertendo corações, ensinando o caminho da verdade a eles, e os religiosos lá de fora, dizendo assim, aquele é Jesus? Jesus entrou na casa do Mateus? Entrou. Você viu ele entrar? Entrou, eu vi ele entrando. Mas está errado, não pode. Aí Jesus disse, olha, se vocês aprendessem o que significa que eu quero é misericórdia, ao invés de sacrifício, se vocês aprendessem isso, seria bom para vocês. Mas o religioso não quer aprender. O religioso, ele não quer aprender isso. Ele não quer praticar a religião no sentido de verdade. Né? Ele quer justificar-se. A religião serve apenas como uma justificativa para ele. E a religião não é ruim, irmãos. Ela ensina o caminho certo. Não é para você ser uma pessoa que odeia a religião. Não é. Só que não é para ser um religioso fariseu. Não é para ser um religioso hipócrita. Não é para ser um religioso fingido. Não é. É para ser de verdade. Então a misericórdia não é aquele que diz, oh, eu tenho tanta pena da pessoa que está nessa situação. Oh, meu Deus, à noite eu choro, eu oro por ela, porque as pessoas sofrem tanto, e você não faz nada. E você passa pelo caminho, você vem para a igreja, e vê lá a pessoa caída, e vê lá a pessoa no bar, e vê o seu familiar lá na droga, e você diz, não, isso aí não tem mais jeito, não tem jeito, ele está só suspirando, ele está à beira da morte, ele está morrendo a míngua, mas se você pegar ele, colocar na sua cavalgadura, se você colocar ele numa estalagem e fizer os cuidados com ele, e falar, e der o remédio para ele, e untar as feridas dele com azeite e com óleo, e se você fizer a obra que o religioso não vai fazer, porque ele está ocupado com seus afazeres, ele está ocupado com a sua religião, ele está ocupado com aquilo que dá uma boa aparência para as pessoas, então ele não tem tempo a perder, ele não pode chegar atrasado no culto para fazer o bem. É isso que Jesus está dizendo para eles. E ele está dizendo aqui, os misericordiosos são bem-aventurados. É bom ser religioso, desde que você sinta de verdade o que a religião exige de você.
Porque o lado bom da religião é esse aqui, glória a Deus, irmão, quem é que não gosta? Poltrona, ar-condicionado, tudo iluminado, tudo cheiroso, tudo maravilhoso. Tem coisa melhor que isso? Só o céu. Melhor que isso aqui, só o céu, irmão. Agora, ter misericórdia, usar de misericórdia, usar de bondade, perdoar o camarada, né? Como foi o caso lá do publicano, aquele que te passa para trás, aquele que rouba o seu dinheiro. Jesus foi lá falar com eles, falou para eles, pregou para eles, e a obra de Deus é feita. Porque Jesus tinha misericórdia. Porque a misericórdia não é complacência no sentido de você não se importar com a vida do outro, não. Jesus se importava com a vida de cada pecador, com a vida de cada ladrão, com a vida de cada prostituta, com a vida de cada samaritano, de cada pessoa, por desprezível que ela fosse naquela sociedade. Jesus se importava com ela, porque Jesus era cheio de misericórdia. Jesus não era só um mestre que ia no templo para pregar sermão, não. Não era, não. Ele usava de misericórdia para com as pessoas. E ele está dizendo isso para os seus. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus. Então, a misericórdia não é só o sentimento, é o sentimento junto com a ação. Deus é misericordioso? É. Ele nos ama? Ama. Mas ele agiu. Não ficou só no amor, não. Não ficou só no sentimento que ele tem pela sua criação, não. Não ficou, eu amo a minha criação está caída, a minha criação está no pecado, o homem está se desviando do meu caminho, eu dei a minha lei. Ou você acha que foi mais fácil para Deus o quê? Dar a lei para eles ou usar de misericórdia com eles? Responda para você aí. O que foi mais fácil para Deus? Chegar lá no Moisés, lá no monte, o trovão, os relâmpagos, está aqui Moisés. Aí Deus escreveu lá, né? Na tábua. Isso foi difícil para Deus, irmão? Não, difícil foi Deus usar a misericórdia dele. Difícil foi ele se desfazer do filho dele. Difícil foi ele enfrentar a cruz. Difícil foi ele usar de misericórdia. Difícil foi ele dar perdão para quem não merece perdão. Difícil foi ele entrar na casa de ladrões e salteadores e ser na verdade criticado. Difícil foi ser traído pelos seus. Difícil foi ser mal compreendido. Difícil foi levar chibatada quando na verdade não tem nenhuma culpa. Aí isso foi difícil, porque usar a misericórdia é difícil. Usar a misericórdia é difícil. Fazer as pessoas cumprir regras é fácil. Por isso que Paulo diz que a lei é boa, mas melhor ainda é a graça. Porque a lei, ela dá um monte de regra para você cumprir. Aí a gente não consegue. A graça, Deus dá a graça, mas a graça não é barata. A graça é cara. A graça é algo tremendo. É Deus te dando, é Deus te entregando, é Deus demonstrando vividamente que Ele mesmo agiu. Como? Se entregando na cruz por mim e por você. Isso é a verdadeira misericórdia. É quando você se dá por alguém que não merece nada. Não é tão bom, irmãos, quando a gente traz uma pessoa da igreja, uma pessoa da nossa família, uma pessoa de bem, né? Fulano de tal é de bem, é um bom esposo, não bebe, não fuma, não joga, tem um bom casamento, tem um bom emprego, só falta ser crente. Aí a gente traz ele para a igreja tão feliz, senta ele, aí a gente quer que naquele dia o pastor pregue uma palavra bem boa para tocar no coração dele. Não é assim, a gente não é assim? Por que não foi preciso a gente usar de misericórdia? Agora, irmão, e pegar o marginal, e pegar o drogado, e pegar aquele que não quer nada, e pegar aquele que... irmão, isso aí é difícil. Esse aí é difícil, isso aí não é qualquer um de nós que quer fazer, não. Não é verdade? Vamos ser sinceros com a gente mesmo? Sim ou não? É difícil. A palavra... Quando ela fala de misericórdia, quando ela diz que a gente tem que ser misericordioso,
Não é para a gente receber algo em troca, não. É só para você entender que você está dando um pouquinho, porque só quem tem misericórdia plena é Deus, amém? Mas você vai dar um pouquinho do que você recebeu para alguém que necessita e que precisa. Então, se você consegue dar um pouquinho dessa misericórdia, se você consegue agir um pouquinho em misericórdia para com os outros na sua vida de religião, de religioso, de crente, amém? Aí você é bem-aventurado, porque você conseguiu cumprir o mínimo, o básico. Se a gente não conseguir dar um pouco do muito que a gente recebeu, a gente, irmãos, qual é a diferença de nós para um incrédulo? Nenhuma. Jesus ilustra isso lá na parábola em Mateus capítulo 18. É uma parábola grande, eu não vou ler, vou resumir aqui para os irmãos. Mateus capítulo 18. Ele fala que um rei começou a chamar os seus servos e cobrar as dívidas de cada um dele. Você me deve tanto. E cobrava as dívidas de cada um. Quem devia ao rei, ele cobrava. Aí chegou um homem lá que devia muito ao rei. Tinha feito uns empréstimos violentos, perdeu tudo, ficou pobre, ficou só com a dívida. E ele já ia ser vendido como escravo, a sua esposa e os seus filhos também. Ia ser vendido. Aí, quando ele chegou diante do rei, olha, você deve quanto? Aí ele disse, eu devo 10.000 talentos. E o rei, quando ele chegou diante do rei, pediu misericórdia. Tem misericórdia de mim, eu vou pagar, tenha paciência. 10.000 talentos, irmão. E ele, não, eu vou pagar, e tal, e tenha paciência comigo. E o rei teve misericórdia dele. E liberou ele, vá, pode ir. Quando ele ia para casa, no meio do caminho, ele encontrou um camarada que devia a ele. E o camarada devia a ele 100 denários. 100 denários. Como a diferença de talento para denário é muito grande, a gente vai exemplificar aqui em dias de trabalho. O denário era um dia de trabalho, um denário. Vamos dizer aqui que um dia de trabalho, né? 100 reais. Uma média aí, né? Vamos dizer que um dia de trabalho de um pedreiro, sei lá, de 100 reais. Pronto, era um dia de trabalho, um denário. E ele devia 100 denários. É muito dinheiro, 100 dias de trabalho. Né? É muito dinheiro. Mas comparado com 10.000 talentos, aí nós vamos agora simplificar aqui para os irmãos. Ó. Um talento era 6.000 dias de trabalho, um talento. Só que ele não devia só um talento. Ele devia 10.000 talentos. Olha aí, 10.000 talentos. Eu fiz a conta aqui, que eu não sou bom de matemática, eu escrevi. 6.000 dias de trabalho, vezes 10.000, que é o tanto de talento que ele deve. Dá 60 milhões de dias de trabalho. 60 milhões de dias de trabalho. Ele teria que trabalhar 164 mil anos para aquele rei. Ele teria que trabalhar quantas vidas? Muitas vidas. 164 mil anos. Ou seja, o rei perdoou ele 164 mil anos de trabalho daquele homem. E aquele homem não conseguiu perdoar 100 dias de trabalho. O que essa palavra ilustra? Ilustra o tanto que Deus nos perdoou, que é infinitamente, amém? Com aquilo que a gente não consegue perdoar os outros. Ilustra o tanto de misericórdia que Deus tem para a gente, que é incalculável, ou seja, nós teríamos que viver muitas vidas, né, para pagar o que a gente deve para Deus, mas a gente não consegue. Veja bem, irmãos, tu já parou para imaginar quantos pecados você peca por dia contra Deus? Vamos pensar aqui, quantos pecados eu peco por dia contra Deus? Se todo dia a gente fizesse essa conta. Não é verdade? E a gente fosse guardando. Talvez desse uns 10.000 talentos aí de tanto pecado que a gente tem
diante de Deus. Mas tem alguém que peca contra a gente. Tem alguém que é ruim contra a gente. Porque nós somos ruins contra Deus. E a gente não consegue usar de misericórdia para alguém que cometeu uma falha com a gente. Ou 2, ou 10. Ou 7 vezes 7. Ou 7 vezes 70. Como disse Jesus. Por que a gente, irmãos, quer que Deus use de tanta misericórdia conosco? E a gente quer, e a gente precisa dessa misericórdia. Não é verdade? Mas quando alguém deve a gente um denáriozinho, a gente já quer cobrar. Ah, isso não vai ficar assim não. Ele vai pagar. Vai pagar. É o justo, é o honesto. É claro que é justo, irmão. É claro que é honesto, irmão. Eu não estou tirando o seu direito, não. Você tem direito. Direito de cobrar, direito de exigir. Você tem direito a tudo. Mas você tem que usar de misericórdia, não é de direito. Porque direito Deus tem de nos condenar. Direito Deus tem de não querer nos perdoar. Direito Deus tem. Mas ele usa de quê? De misericórdia. Então, o que a parábola aqui está dizendo é o seguinte: enquanto alguém vai passar 164, 383 mil anos devendo ao rei, que é o nosso caso, que todo dia a gente peca contra Deus, no dia que alguém, um dia perdido na vida, por exemplo, eu com certeza já pequei contra vocês, de alguma forma. Falei o que não devia, agi de uma forma errada, e você sentiu aquilo como um pecado, uma mágoa, uma falha. Mas não foi nem 5 por dia. Talvez não tenha sido nenhum todo dia, porque não é todo dia que eu te vejo. Mas Deus pode ter certeza, todo dia eu peco contra Deus. Todo dia eu vejo Deus. Todo dia Deus me vê. A gente não tem como a gente se separar de Deus. O pastor Neto já pode ter tido raiva de mim. E eu posso já ter tido raiva do pastor Neto. Mas tem dia que a gente nem se vê. Como é que a gente vai ter raiva um do outro? É ou não é? Sim ou não? Mas eu tenho que perdoar. Uma vezinha que alguém errou contra alguém, irmão, usa de misericórdia. Use, porque você está dando um pouquinho só, comparado com o muito que você já recebeu. Você está perdoando um pouquinho só, comparado com o montante que você já deve para Deus. É por isso que a palavra ela diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele não vai perdoar um pouquinho, esperando alguém perdoar o muito dele, não. Ele sabe o quanto ele já foi perdoado. Ele sabe o quanto ele já foi usado de misericórdia para com ele. Ele já sabe disso. É incalculável. Ele tem na mente: meu Deus, o tanto que o Senhor já usou de misericórdia para comigo, o tanto de bondade que o Senhor usou para comigo, e eu tenho um coração tão ruim que eu não consigo perdoar ou ter misericórdia de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 50 que a pessoa fez contra mim. É difícil ser misericordioso. E não pense que é fácil para Deus, não. É não. Para Deus também não é fácil. Porque a gente acha que Deus é assentimental. A gente às vezes acha que Deus é uma pedra que não sente nada. Ele sente. Para Ele nos perdoar, Ele também sente. Aquele rei, para perdoar os 10 mil talentos do cara, você, poxa, 10 mil talentos. 10 caminhões cheios de prata. Eu tenho que perdoar isso. Eu vou perdoar esse miserável. Me deu um prejuízo danado. Mas eu vou perdoar. E perdoou. Perdoou. Só que quando ele soube que o camarada não conseguiu perdoar um pouquinho só, que é o que acontece com a gente, irmão. Deus nos perdoa todos os dias. E às vezes alguém pecou contra você uma vez na vida. Tem gente que tem ódio do pai, ódio da mãe, ódio de um vizinho, ódio de uma pessoa, porque a pessoa pisou na bola uma vez na vida com ela. Isso é muito comum entre os casais, quando eles se traem, né? Quando um casal trai o outro. A pessoa diz assim: eu perdoo, mas não quero mais nem ver pintado na minha frente.
Não é assim? Já imaginou se Deus fosse assim com a gente, irmãos? Por que a gente quer assim, agir assim com os outros, né? Por que a gente não usa de misericórdia? Por que a gente não pede a Deus? Meu Deus, olha, quando você olhar o tamanho da misericórdia de Deus por você, o tamanho da dívida, você deveria perdoar os outros também. E ter misericórdia dos outros também. É por isso que Jesus pagava um preço para estar junto dos pecadores. Porque a misericórdia, ela requer uma ação da pessoa. Não é só um sentimento. Adiantaria alguma coisa Deus só nos amar? Ah, eu amo. Adiantaria alguma coisa, irmão? Me diga. Ah, eu amo a minha criação, eu amo. Tudo lindo, tudo bom. Tudo muito bom. Ele disse lá no Gênesis, não foi? Quando Deus viu tudo, olha como está tudo muito bom. Adiantaria isso? Não, todos nós íamos para o inferno. Não, agora quando ele usou de misericórdia, e a minha dívida incalculável, que não tinha como eu pagar, ainda que eu vivesse vidas atrás de vidas, e jamais eu iria conseguir pagar. A misericórdia dele foi muito grande. Não dá nem para calcular, né? Essas contas que eu fiz aqui é só para exagerar. Jesus exagerou na parábola, né? Foi uma hipérbole. Claro que não tem como a pessoa dever 164 mil anos de trabalho. Não tem como isso. Era um exagero. Ou seja, é o que Deus fez por nós. Já imaginou? Acho que a pessoa que peca mais um contra o outro é o esposo, a esposa, ou os filhos, o pai, alguma coisa assim, gente da família. Quanto mais junto, mais pecado um do outro, né? Diz o que não deve, fala o que não deve, tal, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, por pior que seja, você, sei lá, né? Vamos lá, passa uma semana, tudo bem, glória a Deus, aí uma vez na semana, 2, 3 vezes no mês, aí acontece aquele arranca-rabo lá, você tem que perdoar, tem que usar de misericórdia. Porque com Deus é todos os dias. Todos os dias, um dia, a gente pensa mal, a gente imagina mal, a gente fala o que não deve, a gente deixa de fazer o que deve, porque pecado não é só fazer o que é errado, não. É deixar de fazer também. Deixar de fazer o que é certo também é pecado. Diz a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé.